Se as nossas escolhas são guiadas pelos nossos desejos, por que às vezes é tão difícil a gente bancar essas escolhas? E quando a gente precisa fincar os pés ali perante uma decisão que nós tomamos e diante de familiares ou amigos muito próximos, por que isso se torna ainda mais difícil? Bom, essa é a hora da gente fazer aquela nossa pausa semanal para sentir e entrar em contato com todas as emoções, porque está começando mais um Pausa para Sentir. Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e resolvi fazer esse espacinho confortável, quentinho, caloroso, em que a gente possa discutir sobre temas que às vezes são bem difíceis, mas que, vamos dizer assim, no final das contas, a gente está só tentando elaborar e organizar as coisas que acontecem nesse nosso mundo interno, fazendo com que a gente tenha uma vida um pouco mais equilibrada e consiga, inclusive, durante essa jornada, se tornar um pouco mais curado, ou pelo menos curar um pouco dessas dores que a gente tem, que a gente carrega desde a nossa infância. E é claro que esse trabalho aqui ele depende muito da sua ajuda aí. Sim, você está assistindo esse podcast, seja em vídeo no Spotify ou no YouTube, ou seja em áudio, como qualquer outro agregador normal que você esteja usando aí, lembre-se que você pode fazer a sua parte ajudando a divulgar esse podcast. Isso faz toda a diferença. Pega esse episódio, compartilha nos stories, compartilha no feed, pega um trecho que você achou legal, compartilha com seus amigos, manda no WhatsApp, manda para os seus colegas de trabalho. Você me ajudando a divulgar e chegando em novos ouvidos e novos corações, você faz com que essa mensagem se torne mais potente. E mais potente em termos de transformar outras vidas além da sua própria. E é claro, se você está aí já com a mãozinha preparada no Spotify, você pode inclusive fazer duas coisas importantes também, tá? Você pode me avaliar, dar ali as suas 5 estrelas também, poxa, peço, por favor, avalie lá 5 estrelas, que ajuda o Spotify a entender que esse podcast é importante para você e que talvez para outras pessoas seja também. E você pode deixar o seu comentário. Sim, agora o Spotify ele não deixa mais aquela caixinha de pergunta, ele deixa você simplesmente comentar no episódio. Então, se você tiver algum comentário, quiser sugerir alguma coisa, um tema, ou quiser comentar em cima dessa conversa toda aqui, você pode fazer isso lá. E agora eu posso curtir o seu comentário e responder ao seu comentário, ou seja, perfeição! Então, posso contar com a sua participação? Então vamos lá para o nosso episódio agora. Pois muito que bem, a gente vai falar hoje sobre o e-mail que eu recebi da querida Nina, tá bom? Ela mandou uma mensagem, tem algumas partes que ela depois pediu para eu tirar, eu tirei e fiz um resuminho. Então agora a gente vai tentar entender o que está apertando no coração da Nina. Vamos lá? Oi, Thiago, bom dia, tudo bem? Bom dia não, eu gravo à noite. Então, pessoal, vamos entender aqui que eu só gravo de noite esse podcast, né? Depois todo mundo dorme nessa casa, é o corujão do Pausa para Sentir, tá bom? Então vamos lá, tudo bom? Tudo bom. Me chamo Nina, sou pausadinha do início do projeto e queria primeiramente dizer que eu acho seu projeto de muita importância para o mundo. Poxa, Nina, muito obrigado. De verdade, de coração. Eu faço isso aqui depois todo mundo dorme com muito coração e com muita alegria. Que os meus outros projetos em podcast não me ouçam, tá bom? Mas o Pausa para Sentir, ele é o meu xodózinho no momento, tá bom? Tenho 2 assuntos que eu gostaria de falar com você, porém vou trazer em e-mails separados. Então depois a gente vê se esse outro e-mail chega, se ele não vai chegar, se a gente vai conseguir falar sobre ele ou não. Então vamos focar nesse daqui. Este, inclusive, eu não gostaria que fosse lido por questões pessoais. Então você pode utilizar as falas que estiverem soltas aqui e colocar algumas frases que você estiver pensando. Mas as situações específicas que aconteceram, eu coloquei em itálico, eu não gostaria que fossem lidas. Então, essa parte que está em itálico, obviamente, eu não vou ler para respeitar a privacidade e o desejo da Nina. Eu adoro a minha amiga e compartilho muitas coisas com ela sobre a vida, seja profissional ou pessoal. Sou sempre sincera em relação às minhas fraquezas. E interessante que ela bota fraquezas entre aspas. E eu já queria parar aqui. Eu acho que talvez em todo o e-mail que ela manda, vamos dar uma passada rápida aqui. Olha, olhando muito rapidamente, para não perder muito tempo também do nosso episódio aqui, eu acho que essa foi a única palavra que ela colocou entre aspas. E, né, como psicanalista, a gente acaba ficando com um olhar um pouco mais, sabe, atento a pequenos detalhes que passam desapercebidos às vezes. Então, esse fraquezas, ele já demonstra que eu estou falando fraqueza, mas eu não quero admitir a fraqueza. Né? Depois ela fala assim, das minhas fraquezas e vulnerabilidades sobre qualquer tema que ela peça opinião. A vulnerabilidade não, mas a fraqueza, que é uma vulnerabilidade, ela coloca entre aspas como se, olha, é fraqueza, mas não é fraqueza. Mas é fraqueza de verdade. E tá tudo bem a gente sentir assim também, tá legal? Então assim, só fazendo esse off aqui da nossa conversa para entender que a gente se sentir ou demonstrar fraqueza não é ruim, tá? É difícil a gente demonstrar,
mas não é ruim. Eu, por exemplo, ao longo de todo esse podcast aqui, eu já demonstrei algumas fraquezas para você aí, pausadinho, pausadinha, que tá me ouvindo, né? Então, assim, é bom a gente experimentar isso também, porque nos coloca numa condição de humanos. Nós podemos sim ser fracos, eventualmente, em determinadas situações. Isso faz parte da vivência humana, tá? Vamos voltar aqui então agora para o nosso e-mail. Eu vou reler aqui para a gente não perder o contexto da coisa, né? Sou sempre sincera em relação às minhas fraquezas, vulnerabilidades sobre qualquer tema que ela peça opinião, mas tenho dificuldade em falar de mim há algum tempo. Sinto que quando falo dos meus planos, ela sempre coloca as escolhas da vida dela como um manual do que se é correto fazer na vida para chegar onde ela está. Só que assim, quem disse que eu quero chegar onde ela está? Então agora tem uma parte grande que ela oculta, obviamente, ela compartilha em termos de desabafo, mas o resumo da história é que ela sentia que a amiga dela sempre fazia essas imposições, sabe, das escolhas da vida dela como um padrão ideal para ela mesma. E isso acabou se intensificando ao longo do tempo, né, com essa convivência, e aí, a partir daí, ela começou a criar barreiras. E numa situação específica, ela inclusive compartilhou os planos, sugeriu passos que não interessavam para ela seguir, sabe? Assim, coisas que, tipo um passo a passo, né? E reforçou inclusive o ponto de vista dela. Só que, assim, com o tempo ela entendeu que as prioridades dela e as preferências dela, que eram diferentes, faziam mais sentido para Nina, obviamente, né? E apesar disso, certos assuntos com ela sempre tentava evitar falar para meio que buscar a paz. É a parte da barreira que se levanta, né? E aí ela gostaria de saber como reabrir essas barreiras e impor limites sem desrespeitar essa amizade. Vamos fazer uma pausa aqui, antes da gente continuar lendo a mensagem da Nina, porque eu acho que essa dinâmica ela é muito difícil. Ela tem um atravessamento aí de outras realidades, né, do mundo interno dessa outra pessoa que a gente não sabe qual que é. E podem existir várias possibilidades, sabe? Então, assim, a gente tenta exercitar o que pode estar acontecendo dentro do universo da outra pessoa, mas às vezes esse exercício ele é meio, sabe, ele perde a essência, perde a necessidade, porque a gente não tem controle nenhum sobre isso, né? Às vezes saber ajuda a gente a lidar um pouco melhor, mas não ajuda tanto assim. Deixa eu explicar por quê. Porque essa amiga, por exemplo, da Nina, ela quando tenta colocar que a vida dela é um padrão, que ela é muito incrível, que ela é muito bem-sucedida, isso pode demonstrar que, na verdade, ela tem uma insegurança muito grande. E que ela se coloca dessa forma para não expor uma, como você mesmo botou entre aspas, uma fraqueza, uma vulnerabilidade, porque ela está sempre tão certa de tudo, mas lá dentro ela está muito insegura. E ela performa isso, né, daqui da pele para fora, porque da pele para dentro ela não tem certeza nenhuma. E é uma forma dela conseguir lidar com isso daí, é performando essa segurança. Isso particularmente é muito comum em pessoas que aparentam ter uma, sabe, uma percepção sobre si muito sólida, são muito seguros e demonstram muita segurança, às vezes de uma forma até impositiva com relação às outras. Por que talvez ela é tão impositiva quando ela coloca alguma coisa que acontece na vida dela como um padrão para a sua própria vida? Porque ela não admite que existam outros caminhos, porque admitir que existam outros caminhos faz com que ela perceba, talvez, né, essa é uma das leituras, que os caminhos que ela tenha decidido seguir não sejam os melhores. Esse é um dos pontos. Então você impõe na vida do outro porque você quer que aquilo seja a sua verdade e ela seja a verdade compartilhada por todo mundo. Esse pode ser um ponto. Um outro ponto, por exemplo, é que essa pessoa talvez nunca tenha aprendido, porque empatia é algo que se aprende, não se nasce com, e talvez ela nunca tenha aprendido a praticar esse exercício de perceber a visão do outro, o mundo interno do outro, que é onde, sabe, empatia é isso, é onde os dois mundos internos se encontram, se entendem e se aceitam. Entende? Então, se eu não consigo, se eu nunca fiz isso, se eu não fui convidado, se não tiver empatia durante a minha infância, se não me ajudaram a perceber isso daí, eu vou crescer uma pessoa que eu vou ter dificuldade de assumir que o olhar do outro, os valores do outro também são importantes para esse outro e que não tem nada a ver com os meus. Também pode ser essa insegurança. Percebe quanta coisa diferente pode ser? E que existem tantas possibilidades de explicar essa movimentação de uma outra pessoa que às vezes não vale a pena a gente gastar tanta energia inclusive emocional, para desvendar esse mistério. A não ser que você, obviamente, queira conversar. Mas lembra, quando você conversar, você vai estar conversando com essa performance
do que o meu é melhor, do que isso eu sei, porque eu tive sucesso, portanto isso daqui é o melhor. Então, o que acontece, né? Pode ser essa necessidade de colocar o outro para baixo para se sentir bem, porque ao longo da vida inteira ela sempre foi colocada para baixo. Então, para ela, essa relação de poder, de botar o outro para baixo, é a única forma como ela consegue ver valor nela. A gente não sabe. E mesmo que seja uma história bem triste, que justifique sabe, o comportamento dela hoje, não vai deixar. Isso não vai fazer com que você, por exemplo, pense: ah, entendi. Então ela pode fazer isso. Então eu vou deixar, tadinha, ela sofreu muito, vou deixar ela fazer isso comigo. Não. Porque você também tem que respeitar os seus limites, né? Então, entender não é todo o processo. Pode ajudar, mas gastar muita energia tentando descobrir o que é isso, não, não vai levar em lugar nenhum. Porque esse exercício quem tem que fazer é ela mesma, com a ajuda de uma terapia, por exemplo. De alguém que vai guiar ela nesse processo e fazer talvez ela sair desse lugar de que ela acha que precise ter certeza de tudo e, né, e sucesso em todas as coisas, ou performar esse sucesso, melhor dizendo. Eu vou continuar lendo aqui, mas aí depois a gente volta para essa conversa. Fui deixando de falar então e criando barreira porque senti que se eu continuasse eu ia ser grossa para colocar limites. Acabei colocando essa amizade numa caixinha de esse assunto não cabe aqui, porque eu tenho outras amigas que eu consigo conversar abertamente. Mas sei que essa minha amiga fala que tem dificuldade em fazer e manter amizades e que tem preguiça de conversar com os outros. E sei que ela me considera e gostaria de conseguir enquadrá-la nesse outro grupo de amigas que me sinto mais à vontade em me abrir. Mas não sei como lidar com essas situações. Como reabrir essa barreira e como impor limites caso não seja respeitada, ou entendido que eu sou outra pessoa, com vontades, com pensamentos, com objetivos e prioridades diferentes. Muito obrigada por sempre trazer conteúdos maravilhosos e nos tratar com empatia. Sigo compartilhando seu projeto e o achando extremamente importante para todo mundo. Beijos, Nina. Nina, querida, ia ser tão bom se a gente conseguisse nos abrir e nos relacionar de uma forma completamente, sabe, irrestrita, aberta, sem medos, com todos os nossos amigos. Mas isso não é possível. Quando você coloca aqui, esse assunto não dá aqui, realmente a forma como a gente precisa entender as relações que a gente tem. Não são todas as relações, mesmo durante as amizades, né, nessa categoria amizade, que vai caber tudo mesmo. E talvez esse tenha sido um dos maiores aprendizados que eu tive de uns anos para cá sobre amizades como um todo. E talvez eu já tenha falado sobre isso aqui no podcast. De como que não é errado a gente entender o que o outro tem a nos oferecer e decidir se aquilo é o suficiente ou não para manter aquela amizade e, se sim, entender que aquilo pode ser compartimentalizado. Então, entender que, poxa, essa sua amiga, ela funciona muito bem para você falar X, Y, Z, mas não W, tá tudo bem. Você não precisa falar sobre todas as suas questões com todas as suas amigas. Seria maravilhoso se pudesse. Mas tá tudo bem, porque a realidade não é essa, sabe? Então, a gente pode compartimentalizar. Não, talvez falar sobre estudos, sobre carreira, talvez nem isso, né? Mas talvez falar sobre coisas mais triviais faça mais sentido. Então, beleza. Falar sobre balada, sobre festa, sobre pegação com ela, funciona. Falar sobre estudo, sobre carreira, não vai funcionar. Tá tudo bem fazer isso. Ah, eu não me sinto muito segura para abrir meu coração e me demonstrar tanto essa minha vulnerabilidade para ela. Não demonstre. Porque você não precisa colocar em risco as suas emoções para tentar alcançar algo com alguma pessoa que talvez não esteja disposta a alcançar isso com você. Entende a diferença? Se a gente só aposta, a gente de uma certa forma também não está respeitando aquele outro, porque se o outro se age dessa forma, talvez ele não quisesse estar sendo tratado daquela forma. Talvez para sua amiga, ela acabe se sentindo bem com relação a falar sobre só esses determinados assuntos com você. Percebe isso? Esse é também o olhar para o outro. É um olhar que você se respeita, mas é um olhar que também que você olha para o outro e fala assim, tá, isso não está me fazendo bem, então não vou falar sobre isso. Se você tem outros assuntos, se o carinho ainda permanece e existem outros assuntos que são importantes e interessantes para você e que você possa usar deles para compartilhar alguma coisa com essa sua amiga, por que não fazer? Eu entendo que isso também, assim, de certa forma, isso faz com que você passe por um luto,
né? Esse luto dessa amizade idealizada que você gostaria muito de ter com essa sua amiga, Nina. E eu entendo muito que isso é dolorido, sim. Mas passar por esse luto também é um momento em que você vai olhar pra você e você vai falar, tá, mas eu também mereço, né, um acolhimento melhor nesses temas. Esses temas mais sensíveis, eu vou eu vou guardar para outras pessoas que conseguem me acolher de uma forma, vamos dizer assim, mais alinhada com o que eu gostaria de ser. Então, quando você pergunta como reabrir essa barreira e como impor limites, talvez os limites estejam em não reabrir essas barreiras. Entende? Acho que essa que é a grande questão. É entender que existem algumas barreiras que talvez você não tenha que abrir mesmo, porque elas não vão funcionar. Talvez, em algum momento, se você estiver pronta para isso e tal, ter uma conversa mais aberta com ela. Se você quiser, você pode fazer isso, tá? Não é simplesmente fechar outra pessoa e não falar mais nada, mas você pode, se isso te fizer melhor, tentar fazer uma última conversa, chegar e falar, olha, eu queria conversar com você. Quando eu falo isso, 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 você coloca dessa forma, como se você fosse, poxa, isso me machuca, porque essa não é a minha realidade. Eu gostaria muito de compartilhar alguma coisa e ser acolhida por você e não receber um modo perfeito do que deve ser feito, entende? E porque isso não me ajuda. Eu só queria ter um ouvido amigo. Você acha que você consegue? Você acha que a gente consegue tentar fazer diferente? E aí você pode medir isso, né? Medir no sentido de entender qual que é a resposta que ela vai dar, se ela vai se sentir ofendida, se ela vai falar, não, mas eu estou fazendo isso pelo seu melhor. E talvez esteja mesmo, né? Você pode falar, poxa, obrigado, mas esse melhor não é o melhor para mim. Eu gostaria que talvez a gente pudesse ter uma troca diferente. E se você percebe que não dá para ter mesmo depois dessa conversa, aí sim a gente entende que essa compartimentalização, ela se faz necessária. E lembra, você compartimentalizar não significa que você está erguendo uma parede para aquela pessoa. Você só está escolhendo em que áreas da sua vida aquela pessoa vai habitar. E está tudo bem, porque existem áreas suficientes para você distribuir suficientemente bem entre todos os seus amigos. E isso não faz de você uma pessoa fria, cruel, má, mas faz uma pessoa com inteligência emocional suficiente para entender que não existe amigo perfeito. Não existe. Essa romantização da amizade que eu já critiquei aqui, ela é muito nociva para a gente, porque a gente vive uma vida inteira desejando o amor perfeito e o amigo ideal. A cara metade da laranja e o melhor amigo da vida inteira. Isso não existe. São relações. São relações entre duas pessoas, três pessoas, quantas pessoas forem, mas são relações afetivas de pessoas reais. Pessoas reais erram, têm problemas, têm seus limites. E não adianta a gente cobrar dessas pessoas, por mais que a gente ame elas, que elas se desdobrem e mudem quem elas são por essência, caso elas nem queiram fazer isso, só para atender a nossa expectativa. Então, nesse caso, compartimentalizar essas amizades se torna até mais generoso para essas pessoas, porque a gente entende até onde elas podem ir. E se até esse lugar em que elas podem ir ainda nos atende, tá tudo bem. Você vai ter várias pessoas que vão chegar em determinados momentos, em determinados lugares da sua vida, e você vai compor isso tudo dentro de um grupo de amigos muito especiais. Que bom que você tem vários amigos que você possa compartimentalizar isso daí. Às vezes é difícil até você ter um amigo que você consiga fazer isso. Então, ter vários, maravilhoso. Você dilui as coisas que você vai falar. E não tem problema nenhum. Na verdade, é até mais generoso da sua parte, porque você também vai estar respeitando o limite da outra pessoa. Será que essa sua amiga quer mesmo se tornar uma pessoa melhor do seu ponto de vista? Não sei. Que processos aconteceram na vida dela, né? Como é que foi a infância dela? Qual foi a relação com os pais que fez com que ela chegasse nesse lugar onde ela é hoje? Então é muito difícil. Não tem como, sabe? Não tem como você querer mudar uma outra pessoa, mesmo que assim não fosse nem amizade, mesmo que fosse um relacionamento amoroso. Não tem como. A gente só consegue ir até determinado lugar, porque mudanças reais da pessoa tem que partir delas mesmas. Então, às vezes a pessoa não está preparada para isso, às vezes ela não tem interesse nenhum para isso. Então, como é que a gente vai fazer, né? A gente quer realmente moldar as outras pessoas para que elas atendam às nossas expectativas? Não. Mas ao mesmo tempo, eu sei que o que ela faz te faz mal.
Então não é para você se sentir culpada, é para você só perceber, Nina, o quão complexo é a relação entre dois seres humanos que são falhos, que têm suas histórias, suas subjetividades, seus traumas, suas marcas. É muito difícil. Não dá pra gente encontrar essa cara metade, esse melhor amigo da vida, porque não existe. São pessoas falhas, pessoas com seus traumas e suas marcas se encontrando em momentos diferentes da vida e tentando construir algo entre elas, enquanto isso ainda fizer sentido. Como diria já Vinícius de Moraes, né, que seja infinito enquanto dure. E é assim que a gente deveria pensar essas nossas relações. Bom, Nina, eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Espero que você aí também, pausadinho e pausadinha, tenha gostado dessa conversa. Eu acho que é difícil às vezes a gente reconhecer essas coisas, mas é também libertador. Tá? Queria deixar isso bem claro para todos vocês aí que estão me assistindo agora. É libertador também reconhecer que as pessoas têm seus limites, a gente também tem, e a gente vai se encontrar dentro desses limites, e aonde essa interseção cruzar é onde vai ser a nossa amizade. E tá tudo bem se a coisa não for perfeita, porque na maioria das vezes não vai ser perfeita. E se esse assunto, essa conversa, esse papo fez sentido para você, me ajuda a chegar em outras pessoas também. Pega esse episódio e fala assim, puxa, manda para um amigo que você sabe que tem coisas que você fala, tem coisas que você não fala, e fala, olha só que legal essa conversa aqui. Manda. Você, talvez, Nina, possa mandar, inclusive, para essa sua amiga, olha, já ouviu esse podcast aqui? Olha que interessante isso daqui. Quem sabe essa sua amiga não também tem um insight. Mas perceba que esse episódio, mesmo que você mande para sua amiga, não significa que ele vai resgatar a sua amiga e transformá-la em alguém completamente do jeito que você gostaria que ela fosse. Porque esse podcast, essa mensagem, as mensagens como um todo, elas batem em pessoas diferentes, de formas diferentes também. Para você entender o quão complexo é a subjetividade do ser humano, tá bom? Mas, se você fizer a sua parte aí, me ajudar a chegar em mais ouvidos, mais corações, eu serei eternamente grato para você, tá bom? Então, me marque nos stories, eu gosto de ver a galera me marcando, vendo o meu episódio aparecendo nos stories ali, para mim me dá uma alegria danada, então faça isso, me deixe feliz também, tá bom? E não se esqueça também que você pode participar dessa conversa toda através dos comentários desse episódio aqui, seja no Spotify ou seja no meu canal no YouTube, porque todos esses episódios estão lá também no YouTube, só procurar, pausa para sentir, e você vai ter acesso a tudo isso, vai ter acesso aos comentários. A partir de agora está tudo em vídeo, então assim, você vai conseguir me ver, inclusive, se você até agora só ouviu, você saiba que eu estou aqui falando em vídeo, estou falando olhando nos seus olhos, tá? Para você ver o nível de aproximação que a gente tem agora aqui também, tá legal? E também, é claro, né, me ajude me seguindo aí nas redes sociais, segue o @ do podcast, que é o @pausa para sentir podcast, segue também o @Thiago Queiroz, que é o meu, né, pessoal, que eu falo mais sobre paternidade, sobre a relação com a minha família, tem fotos ali do meu dia a dia, que eu imagino que você vai gostar também de acompanhar. E por fim, mande a sua mensagem. Gente, as pessoas estão mandando poucas mensagens, tá bom? Então assim, vai acabar. E se acabar os e-mails, eu vou inventar tópico da minha cabeça. Não vou inventar história, obviamente, mas eu vou inventar falar aqui do que me der na telha. Então, se você quiser, tem um dilema, tem um desafio, tem uma dificuldade, quer só desabafar, manda aqui e a gente vai fazer essa leitura super empática, super acolhedora, esse abraço quentinho de urso, a gente faz por aqui também, tá bom? Para você fazer isso, é pausaprasentirpodcast@gmail.com. Só manda lá, eu recebo, respondo, a gente troca ideia e a gente faz um episódio por aqui também, tá legal? Com isso, então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana, um beijo e fique bem.